Pessoas como você não merecem nem as sobras que os cachorros rejeitam, gritou o segurança para a menina de apenas 11 anos, enquanto a empurrava para longe do homem na cadeira de rodas. Mas então, aconteceu algo que ninguém esperava. A pequena, com seu vestido amarelo manchado de terra e seu suéter vermelho esfiapado, apontou com seu dedo trêmulo para o broche que brilhava na lapela do terno azul do milionário, e disse com uma voz tão frágil que mal se ouvia em meio ao barulho da avenida: "Minha mãe tem um broche exatamente igual ao seu, senhor." O mundo parou. O milionário sentiu o coração paralisar dentro do peito, porque esse broche não era qualquer broche. Esse broche só existia em 2 lugares do mundo. Um estava preso em seu terno e o outro havia desaparecido junto com sua filha Manuela, exatamente 11 anos atrás. E o que estava prestes a descobrir naquela tarde mudaria não só sua vida, mas o destino de 3 gerações. Era uma terça-feira à tarde na Avenida Paulista, uma das ruas mais elegantes e movimentadas de São Paulo. Os edifícios corporativos se elevavam em direção ao céu como gigantes de vidro e aço, refletindo o sol que começava a se pôr no horizonte. Em meio a todo esse luxo, esse movimento frenético de executivos com maletas de couro, mulheres com saltos que ecoavam contra o pavimento e carros importados que avançavam lentamente no trânsito, estava Evandro Montes, um homem de 60 anos que havia construído um império do zero. Sua cadeira de rodas era de última tecnologia, motorizada, com detalhes cromados que brilhavam tanto quanto seu relógio Patek Philippe. Vestia um terno azul marinho impecável, camisa branca sem uma única ruga, e aquele broche, aquele maldito broche de prata com incrustações de turquesa, que havia mandado fazer especialmente para ele e sua filha quando ela completou 15 anos. 2 peças únicas, 2 símbolos de um amor que se havia quebrado quando Manuela desapareceu sem deixar rastro. Ao seu lado caminhava Bruno, seu chefe de segurança, um homem de 38 anos com porte atlético, terno preto ajustado e aquele olhar que constantemente escaneava o ambiente, buscando ameaças potenciais. Bruno havia estado com Evandro durante os últimos 12 anos, desde antes do acidente que o deixou na cadeira de rodas, desde antes que Manuela desaparecesse, desde antes que o mundo desse homem desmoronasse pedaço por pedaço. Haviam saído de uma reunião importantíssima com investidores estrangeiros. Evandro acabara de fechar um negócio de 200 milhões de reais, mas seu rosto não mostrava satisfação, apenas aquele cansaço perpétuo de quem ganhou todo o dinheiro do mundo, mas perdeu o único que realmente importava. A menina apareceu do nada, como se a própria terra a tivesse expelido à superfície. Tinha 11 anos, cabelos castanhos emaranhados que caíam sobre os ombros em mechas desiguais, como se alguém os tivesse cortado com uma tesoura cega. Seu vestido amarelo, que um dia deve ter sido bonito, agora estava manchado com terra, graxa e sabe Deus quantas histórias de sobrevivência. Por cima usava um suéter vermelho tricotado à mão, com buracos nos cotovelos e grande demais para seu corpo magro. Seus sapatos eram tênis brancos, que já não eram brancos, mas um cinza sujo com a sola se desprendendo. Apesar da idade, a desnutrição a fazia parecer menor, frágil, mas o que mais impressionava eram seus olhos, aqueles olhos castanhos enormes que pareciam conter toda a tristeza do mundo, e ao mesmo tempo uma fagulha de esperança que se recusava a se extinguir. "Por favor, senhor", disse a menina se aproximando com as mãos estendidas. "Estou com muita fome. Só uma moeda para comprar algo para comer." Sua voz era suave, educada, não o tom desesperado de quem passa dias na rua, mas algo diferente, algo que falava de uma criação que não correspondia com sua aparência atual. Bruno reagiu imediatamente como um cão de guarda treinado para proteger seu dono de qualquer ameaça, não importando que essa ameaça fosse uma menina que não chegava nem a 1 metro de altura. Se interpôs entre Evandro e a pequena com um movimento brusco que fez vários transeuntes se virarem para olhar. "Sai daqui", disse com aquela voz grave que havia usado 1000 vezes para intimidar. "Não incomoda o Sr. Montes, ou a coisa pode ficar feia." A menina recuou um passo assustada, mas não foi embora.
Havia algo em seus olhos, uma determinação que não era normal em alguém tão jovem. Bruno, espera, disse Evandro levantando a mão. Havia algo naquela menina que lhe chamava a atenção, algo familiar que não conseguia identificar. Talvez fosse a forma como inclinava a cabeça quando estava nervosa. Ou talvez fosse simplesmente que levava 11 anos vendo o rosto de sua filha em cada menina da rua, em cada adolescente que passava correndo, em cada mulher jovem que subia no metrô. Havia gastado milhões em investigadores particulares. Havia colocado sua foto em cada jornal do país. Havia oferecido recompensas que enriqueceriam qualquer um pelo resto da vida. Mas Manuela havia se esvaído como fumaça no vento. Deixa ela falar, ordenou. E Bruno obedeceu, embora com o senho franzido, convencido de que seu chefe era muito mole para o próprio bem. A menina se aproximou novamente, desta vez com mais confiança. Ficou olhando fixamente para o broche na lapela de Evandro, aquele broche de prata que brilhava sob o sol da tarde, com suas incrustações de turquesa, formando um desenho de borboleta estilizada. Minha mãe tem um broche exatamente igual ao seu, disse a pequena, apontando com seu dedo sujo. As palavras saíram de sua boca com tanta inocência, com tanta naturalidade, que por um segundo Evandro pensou que havia ouvido errado. O barulho do trânsito era ensurdecedor. As buzinas soavam sem cessar. As pessoas passavam gritando em seus celulares. Vendedores ambulantes ofereciam seus produtos aos gritos. Certamente havia entendido mal, mas então a menina repetiu. Sim, senhor. Minha mãe tem um igualzinho. Ela me disse que era muito especial, que só havia 2 no mundo inteiro. O tempo parou. Evandro sentiu que alguém havia cravado uma faca em seu peito e a estava girando lentamente. Seu rosto, normalmente sereno e controlado, depois de décadas dirigindo empresas e negociando com tubarões corporativos, ficou completamente branco. Suas mãos, que descansavam nos braços da cadeira de rodas, começaram a tremer de forma incontrolável. Bruno notou imediatamente e se agachou junto a ele. Senhor Montes, está bem? Precisa do remédio? Perguntou preocupado, pensando que seu chefe estava sofrendo um daqueles ataques de ansiedade que tinha desde o acidente. Mas Evandro não respondeu. Só conseguia olhar fixamente para aquela menina, para aqueles olhos que agora que via bem, muito bem, tinham a mesma cor castanho-mel que os olhos de Manuela, a mesma forma amendoada, os mesmos cílios longos que pareciam tocar as bochechas quando piscava. — O que você disse? Perguntou Evandro com a voz quebrada e irreconhecível. A menina deu um passo atrás, assustada com a intensidade da reação. Desculpa, senhor, não queria incomodar. É só que vi o broche e me lembrei do da minha mãe. Ela sempre usa. Diz que é a coisa mais valiosa que tem porque o pai dela que deu. Cada palavra era uma bomba explodindo no peito de Evandro. Bruno olhava a cena sem entender nada, confuso com a reação de seu chefe. Em todos os anos que trabalhava para ele, nunca o havia visto assim, nem mesmo no dia do acidente, nem mesmo quando recebeu a notícia de que Manuela havia desaparecido. — Como se chama sua mãe? Perguntou Evandro, tentando controlar o tremor na voz. A menina o olhou com aqueles olhos enormes, duvidando se deveria responder ou sair correndo. — Manuela, disse finalmente. Minha mãe se chama Manuela Montes. O mundo inteiro desabou. Evandro sentiu que a cadeira de rodas afundava no pavimento, que os edifícios se dobravam sobre ele, que o céu se partia em 2. Bruno o segurou pelos ombros porque parecia que ia desmaiar. Senhor, respire, por favor, respire, dizia enquanto buscava desesperadamente o frasco de comprimidos no bolso do paletó. Mas Evandro não precisava de comprimidos. Precisava de respostas. Precisava saber se depois de 11 anos de busca infrutífera, de noites sem dormir, de culpa que o corroía por dentro como ácido, sua filha estava viva. E não só viva, mas tinha uma filha, sua neta, esta menina preciosa que estava parada na frente dele, vestida com roupas sujas pedindo esmola, em uma das avenidas mais caras da cidade. Onde está sua mãe agora? Perguntou Evandro, se agarrando aos braços da cadeira para não cair.
Sua voz soava desesperada, urgente, como a de um homem que acabou de encontrar água depois de anos no deserto. A menina baixou o olhar envergonhada. Ela está em Cidade Tiradentes, respondeu em voz baixa. Mas faz umas 2 semanas que não a vejo. Evandro sentiu o coração parar de novo. Como assim não a vê? Onde você tem estado essas 2 semanas? A pequena deu de ombros com aquela resignação terrível que só crianças que sofreram demais conseguem mostrar. Na rua. Durmo onde posso, às vezes no metrô, às vezes nos parques. Minha mãe está doente, não consegue trabalhar direito, e eu vim para o centro ver se conseguia algum dinheiro para ajudar. Ela não sabe que estou aqui. Vai ficar muito brava quando descobrir. Mas é que não tínhamos nem para comer. Evandro, o homem que havia construído um império imobiliário que tinha propriedades em 3 países, que acabara de fechar um negócio de 200 milhões de reais naquela mesma tarde, acabava de descobrir que sua filha vivia na pobreza extrema em Cidade Tiradentes e que sua neta, levava 2 semanas vivendo nas ruas de São Paulo. A culpa, a dor, a raiva contra si mesmo o golpearam com tanta força que por um momento não conseguiu respirar. Bruno continuava sem entender nada, olhando alternadamente para seu chefe e para a menina, tentando processar o que estava ouvindo. "Como você se chama?" perguntou Evandro, estendendo a mão trêmula em direção à pequena. Ela a pegou com desconfiança. Sua mãozinha era tão pequena, tão magra, que parecia que ia se quebrar só de tocá-la. "Me chamo Liandra", respondeu. "Liandra Montes Hernandes." Evandro fechou os olhos e as lágrimas começaram a rolar por suas bochechas sem que pudesse controlá-las. Chorar em público no meio da Avenida Paulista, cercado de executivos e empresários que o conheciam e respeitavam, deveria ter lhe dado vergonha. Mas naquele momento não se importou com nada. Tinha uma neta, e ela levava 2 semanas na rua enquanto ele vivia em sua mansão no Morumbi, cercado de luxos. "Bruno", disse com voz firme apesar das lágrimas, "cancela todas as minhas reuniões do resto da semana. Vamos para a Cidade Tiradentes agora mesmo." Bruno assentiu sem fazer perguntas. Conhecia aquele olhar nos olhos de seu chefe, aquela determinação que aparecia quando havia tomado uma decisão irrevogável. "Liandra." Evandro se dirigiu à menina, pegando sua mão com mais força. "Você pode me levar até sua mãe?" A pequena assentiu, mas havia medo em seus olhos. "Não vai brigar com ela, né? Minha mãe é boa, só que a vida tem sido muito difícil para ela." Evandro negou com a cabeça enquanto mais lágrimas caíam. "Não vou brigar, meu amor. Só preciso vê-la. Preciso saber que está bem." O motorista trouxe a van blindada preta que Evandro usava para se mover pela cidade. Bruno ajudou seu chefe a subir, colocando a cadeira de rodas no espaço especialmente adaptado. Liandra olhava o veículo com os olhos arregalados. Nunca havia visto um carro tão luxuoso, tão grande, tão diferente dos táxis sucateados e micro-ônibus lotados que conhecia. "Sobe, princesa", disse Evandro, com um sorriso através das lágrimas. E essa palavra, princesa, a mesma que dizia para Manuela quando era criança, partiu seu coração de novo. Liandra subiu com cuidado, como se temesse que o banco de couro fosse se sujar com sua roupa. Sentou-se ao lado de Evandro, pequena e frágil naquele espaço enorme, e pela primeira vez em 2 semanas sentiu algo parecido com segurança. O trajeto da Avenida Paulista até Cidade Tiradentes normalmente levava 1 hora com trânsito, mas naquele dia pareceu durar uma eternidade. Evandro não conseguia parar de olhar para Liandra, estudando cada detalhe de seu rosto, procurando rastros de Manuela em cada gesto, em cada expressão. E lá estavam, inegáveis. A forma como enrugava o nariz quando estava pensando, a maneira como mordia o lábio inferior quando estava nervosa, até aquela mania de brincar com uma mecha de cabelo, enrolando-a no dedo. Tudo era Manuela. Durante a viagem, Evandro fez perguntas com cuidado, sem querer assustá-la. "Sua mãe já contou algo sobre mim?" Liandra negou com a cabeça. "Ela nunca fala da família dela. Quando pergunto sobre meus avós, ela fica muito triste e muda de assunto.
Só sei que teve que sair de casa quando era jovem e nunca pôde voltar. As palavras confirmavam o que Evandro havia temido. Manuela havia fugido deliberadamente, não havia sido sequestrada como todos pensaram. Havia escolhido desaparecer, escolhido cortar todo contato, escolhido viver na pobreza em vez de voltar. Quando chegaram à cidade Tiradentes, a diferença com a zona onde haviam estado era tão brutal que pareciam dois países distintos. As ruas estavam cheias de buracos. Os edifícios eram construções de concreto inacabadas, com vergalhões enferrujados saindo pelos tetos. Fios elétricos pendiam perigosamente, formando teias negras sobre as calçadas quebradas. Havia barracas de lanches em cada esquina, vendedores ambulantes gritando seus produtos, crianças jogando futebol com uma bola murcha entre os carros estacionados. A van blindada de Evandro se destacava como um diamante no meio do carvão, e as pessoas paravam para olhar com curiosidade e desconfiança. Bruno ia tenso com a mão perto da arma, escaneando constantemente o ambiente. Leandra indicava o caminho com aquela familiaridade de quem conhece cada rua, cada esquina, cada lojinha do bairro. "É aqui", disse Leandra apontando para um edifício de 3 andares com tinta descascada, cor rosa pálido que um dia deve ter sido brilhante. As escadas externas de metal estavam enferrujadas e rangiam a cada passo. Não havia elevador, claro. Evandro olhou as escadas e depois sua cadeira de rodas, calculando mentalmente se Bruno seria capaz de carregá-lo até o 2º andar, onde Leandra dizia que moravam. "Posso fazer isso, senhor", disse Bruno, como se tivesse lido sua mente. Não será a primeira vez. E assim, com uma combinação de força bruta e determinação, Bruno carregou Evandro por aquelas escadas, enquanto o motorista subia a cadeira atrás deles. Leandra ia na frente, cada vez mais nervosa à medida que se aproximavam. "Minha mãe não sabe que eu vim até a Paulista. Vai me dar uma bronca terrível", repetia com a voz trêmula. O corredor do 2º andar cheirava a comida requentada e umidade. Havia roupas estendidas em cordas que cruzavam de um lado ao outro. Música sertaneja saía de algum apartamento. Um bebê chorava em outro. Leandra parou em frente a uma porta verde com a tinta descascada e o número 23 mal visível. Bateu suavemente. "Mãe, sou eu." Leandra. Silêncio. Bateu de novo, mais forte. "Mãe, por favor, abre. Trouxe alguém." Ouviram-se passos lentos do outro lado, o som de várias trancas sendo abertas, e finalmente a porta se abriu apenas alguns centímetros. "Leandra, meu Deus, onde você esteve? Faz 2 semanas que estou te procurando por todos os lados. Pensei que algo terrível tinha acontecido." A voz era fraca, quebrada pelo choro e pela preocupação, mas Evandro a teria reconhecido em qualquer lugar do mundo. Era a voz de Manuela, sua Manuela, mais madura, mas inconfundível. A porta se abriu completamente, e lá estava ela. Manuela Montes, que havia desaparecido aos 17 anos, e agora tinha 28. Estava mais magra do que Evandro se lembrava, emagrecida mesmo, com olheiras profundas que falavam de noites sem dormir e preocupações constantes. Seu cabelo, que antes era longo e brilhante, agora usava preso numa rabo de cavalo descuidado, com mechas grisalhas prematuras aparecendo entre o castanho. Vestia uma calça jeans desbotada e uma camiseta branca manchada. Estava descalça e seus pés mostravam os calos e cicatrizes de quem trabalhou duro demais por tempo demais. Mas seus olhos, aqueles olhos que Evandro havia visto em seus sonhos durante 11 anos, continuavam sendo os mesmos. E naquele momento, quando aqueles olhos pousaram nele, quando Manuela realmente o viu sentado ali na cadeira de rodas com Bruno o segurando, o mundo inteiro parou. A cor desapareceu completamente do rosto de Manuela, suas pernas vacilaram e teve que se agarrar na moldura da porta para não cair. "Não", sussurrou. "Não, não pode ser. Isso não está acontecendo." Seus olhos se encheram de lágrimas instantaneamente e começou a hiperventilar. "Leandra, o que você fez? Por que eu trouxe aqui?" A menina começou a chorar também, assustada com a reação da mãe. Eu só vi o broche dele e pensei que talvez
Talvez ele pudesse nos ajudar. Manuela se deixou cair de joelhos no chão do corredor, cobrindo o rosto com as mãos, enquanto soluçava de uma maneira tão dilacerante que até Bruno, acostumado a manter a compostura profissional em qualquer situação, sentiu um nó na garganta. Evandro fez um sinal para Bruno, que entendeu imediatamente. Com cuidado, o levou até onde estava Manuela e o sentou no chão junto a ela, algo completamente impróprio para um homem de sua posição, mas que naquele momento era a única coisa que importava. Manuela, disse Evandro com a voz quebrada, estendendo a mão trêmula em direção à filha. Minha menina, minha Manuela. Mas ela se afastou, se arrastando para trás como um animal ferido. Não me chame assim. Perdi o direito de você me chamar assim há 11 anos. As lágrimas corriam por seu rosto, deixando caminhos limpos em suas bochechas sujas. Você não entende, pai. Não pode estar aqui. É perigoso. Tem que ir embora. Evandro negou com a cabeça, as próprias lágrimas turvando sua visão. Não vou a lugar nenhum sem você. Passei 11 anos te procurando. 11 anos sem saber se estava viva ou morta. 11 anos me culpando por tudo. Manuela riu com amargura, um som que não tinha nada de alegre. Se culpando você? Eu é que estraguei tudo. Eu é que tive que fugir porque fui tão estúpida, tão ingênua. Os vizinhos começavam a se asomar pelas portas, curiosos com o escândalo. Bruno, consciente de que estavam chamando atenção demais, sugeriu que entrassem no apartamento. Manuela assentiu fracamente, e todos entraram naquele espaço minúsculo que ela chamava de lar. Era um lugar de não mais de 30 metros quadrados, que servia como sala, cozinha e jantar ao mesmo tempo. Havia 2 portas que, presumivelmente, davam para um banheiro e um quarto. Os móveis eram escassos e velhos, um sofá com as molas vencidas, uma mesa de plástico com 2 cadeiras diferentes, um fogãozinho com apenas 2 bocas funcionando. Mas o que mais doeu em Evandro foi ver que, apesar da pobreza extrema, tudo estava meticulosamente limpo. As paredes recém-pintadas de branco, o chão varrido até o último canto, os poucos pratos organizados e reluzentes. Manuela havia conservado aquele orgulho, aquela dignidade de manter seu espaço impecável, não importando as circunstâncias. Bruno ajudou Evandro a se sentar no sofá, enquanto Leandra se encolheu num canto, assustada com toda a atenção. Manuela ficou de pé junto à janela, dando-lhes as costas, se abraçando como se tentasse se manter inteira. Por que, Manuela? Perguntou Evandro com a voz carregada de dor. Por que desapareceu assim? Por que nos deixou acreditando no pior? Manuela riu de novo com aquela amargura terrível. Quer saber por quê? Quer mesmo saber? Se virou para enfrentá-lo e Evandro viu em seus olhos uma raiva que levava anos se acumulando. Engravidei aos 17 anos, pai. Engravidei de um rapaz do bairro que não era da nossa classe social, que não tinha dinheiro nem sobrenome importante. E quando te contei, quando pedi ajuda, lembra do que me disse? Evandro fechou os olhos e, naquele momento, a memória que estivera bloqueando durante 11 anos voltou com toda a sua força brutal. Se viu em seu escritório, furioso, gritando com Manuela que havia arruinado sua reputação, que como se atrevia a envergonhar a família daquele jeito. Havia dito que ela teria que se livrar do bebê, que não havia outra opção, que uma moça de sua posição não podia ter um filho com um qualquer. E quando Manuela se recusou, quando disse que amava aquele bebê, não importando quem fosse o pai, ele havia dado um ultimato. Ou abortava ou se mandava de sua casa. Disse que escolhesse. Manuela continuou com a voz tremendo de raiva contida. O bebê ou a família, como se fosse tão simples, como se pudesse me obrigar a escolher entre 2 partes da minha alma. E eu escolhi meu bebê. Escolhi a Leandra. O silêncio que se seguiu foi devastador. Evandro cobriu o rosto com as mãos, soluçando sem conseguir se controlar. Bruno olhava para outro lado, desconfortável por ser testemunha de algo tão íntimo e doloroso. Leandra, que finalmente entendia porque nunca havia conhecido seus avós, chorava em silêncio em seu canto. Me desculpa, Evandro conseguiu dizer entre soluços. Me desculpa muito, Manuela. Fui um monstro. Fui o pior pai que pôde existir.
Estava tão obsessivo com as aparências, com o que diriam os sócios do clube, com manter o sobrenome Montes impecável, que esqueci da única coisa que realmente importava, que você era minha filha e que te amava mais que tudo neste mundo. Manuela se deixou escorregar pela parede até ficar sentada no chão, abraçando os joelhos. Fui embora naquela mesma noite. Peguei algumas roupas, o broche que você tinha me dado porque era a única coisa que realmente valorizava, e me mandei. Conheci uma prima distante que morava em Cidade Tiradentes e me deixou ficar com ela até a Leandra nascer. E o pai do bebê? O que aconteceu com ele? Perguntou Evandro, embora parte dele temesse a resposta. Manuela limpou as lágrimas com as costas da mão. Miguel. Se chamava Miguel Hernandes. Era bom, pai. Era pobre, mas era bom. Trabalhava na construção e me amava de verdade. Quando disse que estava grávida, quis casar comigo na hora. Quis te enfrentar e pedir minha mão do jeito certo, mas eu sabia como você era. Sabia que nunca ia aceitá-lo. Quando saí de casa, ele me apoiou em tudo. Trabalhava dobrado para nos sustentar. Esteve comigo quando a Leandra nasceu. Segurou minha mão durante todo o parto. Chorou de felicidade quando a viu pela primeira vez. Pela primeira vez em toda a conversa, um sorriso genuíno apareceu no rosto de Manuela. Uma lembrança doce no meio de tanta amargura. E onde ele está agora? Perguntou Evandro, embora pela expressão de Manuela já soubesse que a resposta não seria boa. Morreu quando a Leandra tinha 4 anos, acidente na obra, uma viga mal fixada. Foi instantâneo, disseram. Que não sofreu, mas nós sofremos, pai. Sofremos muito. Manuela limpou mais lágrimas. Depois disso, tudo desmoronou. Eu não tinha estudos completos, não tinha experiência de trabalho, não tinha nada além de uma menina para alimentar. Trabalhei no que pude, limpando casas, vendendo salgados na rua, o que fosse, mas nunca era suficiente. E há 6 meses adoeci, problema nos rins. Os médicos do SUS dizem que preciso de tratamento, mas é caro e não posso trabalhar como antes. Por isso a Leandra se foi, porque essa menina nobre e linda pensou que podia ajudar conseguindo algum dinheiro no centro. Manuela olhou para a filha com tanto amor que Evandro sentiu o coração se partir de novo. E agora você está aqui vendo no que nos transformamos. Evandro negou com a cabeça vigorosamente. Não, Manuela. Agora estou aqui vendo 2 das mulheres mais fortes e corajosas que já conheci. Estou vendo minha filha, que escolheu o amor em vez do dinheiro, que criou sozinha uma menina maravilhosa, apesar de todas as adversidades. Estou vendo minha neta que aos 11 anos teve a coragem de ir ao centro para ajudar a mãe. Se secou as lágrimas com as costas da mão. E estou vendo os resultados do meu próprio orgulho estúpido, da minha arrogância, da minha covardia. Porque fui um covarde, Manuela. Tive medo do que os outros pensariam e, por isso, perdi 11 anos com minha filha e não conheci minha neta até agora. Se inclinou para a frente no sofá, o quanto a cadeira permitia. Mas se me der uma oportunidade, só uma oportunidade, juro por tudo que é sagrado que vou compensar cada segundo perdido. Manuela o olhava com uma mistura de dor, raiva e algo que poderia ser esperança. Não quero seu dinheiro, pai. Não vim te procurar em todos esses anos porque não quero seu dinheiro. Evandro assentiu. Eu sei, mas você precisa de ajuda médica. A Leandra precisa de um lugar seguro para morar, para ir à escola, para ser criança em vez de se preocupar em conseguir comida. E eu preciso, desesperadamente preciso, recuperar minha família. Ficou em silêncio um momento antes de continuar. Sua mãe morreu há 4 anos. Câncer. Um dos últimos desejos dela foi te ver de novo, te pedir perdão por não ter te defendido naquela noite, por não ter sido mais forte que eu. Manuela soluçou ao ouvir isso. Ela sempre foi mais fraca de caráter, sempre me obedeceu em tudo, e isso a matou por dentro. Passou seus últimos meses me implorando para te encontrar, te trazer de volta. Mas nessa altura, eu já tinha gasto milhões em investigadores particulares, e todos haviam fracassado. Você era um fantasma. E você, como acabou na cadeira de rodas? Perguntou Manuela, notando pela primeira vez realmente a condição do pai. Evandro suspirou pesadamente. Há 5 anos,
Acidente de carro. Estava voltando de uma reunião. Chovia. Um caminhão perdeu o controle e me bateu de lado. Passei 3 meses no hospital. 7 cirurgias na coluna. Os médicos disseram que tive sorte de sobreviver, mas eu não me sentia sortudo. Me sentia castigado. Castigado por ter perdido minha filha por minha própria estupidez, e agora nem mesmo podia caminhar para te procurar. Bruno, que havia permanecido em silêncio todo esse tempo, pigarreou discretamente. Senhor Montes, se me permite. Depois do acidente, o vi cair numa depressão terrível. Parou de comer, parou de dormir, abandonou os negócios. Todo o império que havia construído quase desmoronou. Só quando decidiu que tinha que se manter forte caso algum dia a senhora voltasse, senhorita Manuela, só então começou a se recuperar. Manuela olhou para o pai com olhos novos, vendo realmente pela primeira vez em 11 anos, não o monstro que a havia expulsado de casa, mas o homem quebrado que havia vivido com as consequências de suas decisões. De verdade me procurou todo esse tempo? Perguntou com voz pequena. Evandro assentiu. Cada dia. Gastei quase 100 milhões de reais em investigadores particulares. Sua foto esteve em cada jornal, em cada telejornal, em cada revista do país durante anos. Ofereci recompensas enormes, mas você não queria ser encontrada e foi muito cuidadosa. Manuela riu sem humor. Mudei meu sobrenome em todos os documentos que pude. Trabalhei só no dinheiro. Me mudei a cada ano para um lugar diferente. Não queria que me encontrasse porque tinha medo de que me tirasse a Leandra, de que me dissesse que não era apta para ser mãe, que uma garota que tinha escolhido viver na pobreza não merecia ter sua filha. Nunca faria isso, disse Evandro com voz firme apesar das lágrimas. Nunca tiraria a Leandra de você. Cometi esse erro uma vez, obrigando você a escolher entre seu bebê e sua família. Não vou cometer o mesmo erro 2 vezes. Se limpou o rosto com um lenço que Bruno estendeu discretamente. Mas também não posso ir embora daqui e deixar vocês vivendo assim, sabendo que minha filha está doente e que minha neta tem dormido nas ruas. Não posso, Manuela. Me mataria por dentro. Leandra, que havia estado observando tudo em silêncio desde seu canto, finalmente se levantou e caminhou em direção ao avô. Parou na frente dele, estudando-o com aqueles olhos enormes que agora Evandro sabia que havia herdado diretamente da mãe. É mesmo meu avô? Perguntou com voz trêmula. Evandro assentiu, incapaz de falar pelo nó na garganta. E de verdade não vai me tirar da minha mãe? Ele negou com a cabeça enfaticamente. Nunca, princesa, nunca. Leandra se aproximou mais e, com uma coragem que desmentia seus 11 anos, abraçou Evandro. Foi um abraço tímido no início, inseguro, mas depois se agarrou a ele como se fosse uma tábua de salvação no meio de uma tempestade. Evandro a envolveu com seus braços e, pela primeira vez em 11 anos, sentiu algo parecido com paz. Ela cheirava a terra e suor de criança que havia estado tempo demais na rua, mas também cheirava a inocência, a esperança, a futuro. Manuela os observava de seu lugar no chão, chorando em silêncio, vendo como o pai conhecia finalmente sua neta, vendo como 11 anos de dor começavam a se curar, mesmo que fosse só um pouquinho. Mãe, disse Leandra sem soltar o avô, podemos dar uma chance para ele, por favor? Estou tão cansada de ter fome o tempo todo. Estou tão cansada de te ver doente e não poder ajudar. Essas palavras foram as que finalmente derrubaram as defesas de Manuela. Tá bom, sussurrou. Tá bom, podemos tentar. Evandro fechou os olhos agradecendo em silêncio a um Deus em que havia deixado de acreditar há anos. Mas com condições, continuou Manuela se levantando com dificuldade. Evandro assentiu imediatamente. As que você quiser, todas as que quiser. Manuela respirou fundo, reunindo forças. Primeira condição, nada de mentiras. Se prometer algo, cumpre. Se não pode cumprir, não promete. Chega de promessas vazias, como quando eu era criança, e você sempre dizia que viria aos meus recitais de piano, mas nunca chegava porque tinha reuniões mais importantes. Evandro sentiu cada palavra como uma chicotada, mas assentiu. Te prometo e digo sério.
Segunda condição, Manuela continuou. Isso se constrói devagar. Não vamos fingir que os últimos 11 anos não existiram. Precisamos nos conhecer de novo, você, eu e a Leandra. Somos pessoas diferentes agora. Completamente de acordo, disse Evandro. Manuela mordeu o lábio antes de continuar. Terceira condição. Nunca mais coloque seu orgulho ou sua reputação ou seus negócios acima da família. Foi isso que nos destruiu da primeira vez. Você estava tão obsessivo em ser o empresário mais bem-sucedido, em ter o sobrenome mais respeitado, que esqueceu que tinha uma filha que precisava do pai. Essa doeu mais que todas as anteriores juntas, mas Evandro sabia que cada palavra era verdade. Juro pela memória da sua mãe, pela minha própria vida, por tudo que sou. Família primeiro, sempre. Manuela assentiu, limpando as lágrimas. E quarta condição. Preciso manter minha independência. Não quero ser sustentada. Quero trabalhar. Quero ser útil. Quero que a Leandra veja que a mãe dela é forte e capaz. Então, se vai nos ajudar, tem que ser de um jeito que me permita manter minha dignidade. Evandro pensou um momento. O que você estudava antes de ir embora? Manuela piscou surpresa com a pergunta. Administração de empresas. Ia entrar na universidade justo quando... Bom, quando tudo aconteceu. Evandro assentiu. Tenho 12 empresas sob meu controle. Todas precisam de administradores competentes. Você termina sua faculdade. Eu pago tudo. E quando se formar, te dou um cargo real com salário real numa delas. Não por ser minha filha, mas porque vai estar qualificada para o trabalho. Os olhos de Manuela se iluminaram pela primeira vez, com algo que parecia esperança real. Está falando sério? Ele assentiu completamente. E enquanto estuda, vocês moram numa das minhas propriedades. Uma casa normal, num bairro tranquilo, nada ostensivo. Pagam um aluguel simbólico, se isso te faz se sentir melhor para manter sua independência. A Leandra vai para uma boa escola. Você recebe o tratamento médico que precisa. E todos nós levamos o tempo que precisarmos para nos curar. Manuela ficou olhando para ele por muito tempo, procurando em seus olhos algum sinal de mentira, de manipulação, do homem que 11 anos atrás a havia obrigado a escolher entre seu bebê e sua família. Mas o que viu foi diferente. Viu um homem quebrado que havia perdido tudo que amava e que agora tinha uma segunda chance que não merecia, mas que estava disposto a fazer qualquer coisa para não desperdiçar. Tá bom, disse finalmente. Vamos tentar. Mas ao primeiro sinal de que você está voltando a ser o homem que era, ao primeiro momento em que eu sentir que seu orgulho é mais importante que nós, vamos embora e desta vez nunca mais vai nos encontrar. Evandro estendeu a mão. Negócio fechado. Manuela a pegou e se deram um aperto formal, como dois sócios fechando um acordo, porque ainda não estavam prontos para os abraços. Ainda havia dor demais sem cicatrizar. Se esta história tocou seu coração, não esqueça de curtir e compartilhar com quem também acredita no poder transformador do amor familiar. Deixe nos comentários. De qual cidade você está nos assistindo? Queremos saber onde estão nossos amigos que também valorizam histórias de esperança e segunda chance. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nossas próximas histórias que emocionam e inspiram. Um abraço carinhoso e até logo.